Olá, meu nome é Thiago Caú e sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é de um jogador que começou muito bem no esporte, hoje é um jogador fundamental para a equipe do Bahia comandada por Rogério Ceni. Trata-se de Luciano Juba. Para começo de conversa, vamos falar dos dados pessoais e de algumas medidas de Luciano Juba. É brasileiro, 25 anos, 1,76 m de altura, canhoto e atua atualmente como ponta, mas majoritariamente como lateral esquerdo do Sport Clube Bahia. Jogador que saiu do Sport para o Bahia num momento muito bom pelo time pernambucano. Então Juba, ele é cria do Sport, ele começou no Sport, ele veio de Serra Talhada, que é a cidade dele, e após algum começo ali no Sport no ano de 2020, eu acho, por ali, ele foi emprestado para o Confiança. Conseguiu pegar experiência no time do Confiança e voltou para o Sport. Quando ele volta para o Sport, ele faz um bom segundo semestre ali no Campeonato Brasileiro da Série A de 2021 e aí em 2022 e 2023 é o melhor momento de Juba. Tanto é que ainda em 2023 ele vai para o Bahia, o Sport não consegue arrecadar um bom dinheiro com Juba porque ele foi no final de contrato, então basicamente saiu de graça do Sport para o Bahia. E no Sport, naquele ano de 2023, ele vivia o seu principal momento da carreira e aí foi para o Bahia e até hoje é um dos jogadores mais importantes do tricolor de aço. Sempre demonstrou muita técnica com a bola nos pés, então Juba, apesar dele começar como lateral esquerdo no Sport, ele mostrava algumas fragilidades defensivas, algumas fragilidades ofensivas também em relação a atacar a profundidade, mas com a bola nos pés, ele sempre foi muito acima da média. Ele sempre foi um jogador muito técnico e com boa qualidade e relação com bola. Sempre cruzando, finalizando e passando muito bem a bola. Então, nos termos aí de poder de decisão no último terço, Juba entregou muito, sobretudo na temporada, como eu falei, de 22 e 23. Então, em relação a cruzamentos, passes e finalizações e até cobranças de falta, Juba ele sempre demonstrou uma boa eficiência nesses quatro fundamentos. Joga majoritariamente num 4-3-3 pela lateral esquerda, sempre gerando amplitude e tendo liberdade para atacar a profundidade. Então, trazendo agora o primeiro tactical board, a gente pode ver aí o Bahia num 4-3-3, Juba pela lateral esquerda gerando amplitude, ou seja, alargando o campo, entrando um pouco mais no setor do adversário em busca do ataque para gerar essa profundidade, ou seja, buscando sair do setor intermediário até o último terço na amplitude para poder ter alguma boa jogada, seja passe, cruzamento ou até mesmo finalização. Seguindo aqui com Juba, atualmente vejo Juba como um dos grandes jogadores do futebol brasileiro em termos de batida na bola. Juba, na minha visão, é top 2 ou top 3 aí de melhores cruzadores do futebol brasileiro da Série A, competição a qual eu estou me referindo aqui. É um jogador que tem boa batida na bola em cobranças de faltas, é um cara que a assistência dele é muito eficiente, milimetricamente pensada para que essa bola chegue no pé do finalizador. Então eu considero o Juba na Série A do Campeonato Brasileiro um dos melhores em relação à batida na bola. Atuava no Sport como ponta, porém no Bahia o treinador Rogério Ceni vem utilizando-o como lateral esquerdo, trazendo agora um tactical board mais a fim de ilustrar para vocês a formação tática do Bahia e o posicionamento de Juba. Então nessa movimentação vocês podem perceber aí que Juba é o lateral esquerdo no Bahia, diferente do Sport, quando no ano de 2023 e até em 22 também ele atuava um pouco mais à frente, sendo um ponta esquerda, ali sob o comando de Anderson Moreira, Gilmar Dalpozo, mas no Bahia Rogério Ceni trouxe ele um pouco mais para trás, fazendo uma dupla pela esquerda ali defensivamente com Mingo, e aí ele tem liberdade para atacar. Então, no Bahia, hoje, como vocês podem ver aí, ele é lateral esquerdo, dando essa profundidade e essa amplitude que o time baiano precisa nos jogos tanto de Série A como Libertadores, Campeonato Baiano, enfim. Toda vez que o Bahia entra em campo com Juba, Juba joga dessa forma e se movimenta desse jeito como vocês estão vendo aí na tela.
E o último ponto aqui da análise qualitativa de Juba é que quando atua como ponta, Luciano Juba tem por padrão cruzar muitas bolas na área e também busca um passe fundamental, ou seja, um passe importante que gere perigo de gol para tentar buscar esse atacante, para que esse atacante consiga finalizar e obviamente marcar um gol. Então, o comportamento mais importante, mais frequente de Luciano Juba no último terço é buscar esses cruzamentos em direção ao atacante e também tentar essa assistência mais importante, mais certeira, para que o seu time, no caso o Bahia, consiga marcar. Eu tenho aqui alguns números do SofaScore da temporada 25 do Campeonato Brasileiro sobre Luciano Juba. Então, ele jogou 12 jogos, 11 como titular. Ele é titular da equipe do Bahia. Ele tem 2 gols, tá? Para um lateral esquerdo, e isso é muito. 3 assistências. Então, quando eu falei para vocês que ele é um cara que bate bem na bola, um jogador técnico, que dá muitas assistências, é porque ele prova ser assim nas competições que ele disputa. Temos aqui 87% em eficácia por jogo, 92% em passes no próprio meio de campo, 75% em passes no meio campo adversário. A maioria desses passes aí são passes verticais, são cruzamentos certeiros, são passes ali que conseguem fazer o ataque fluir, não são passes inúteis. 47% em bolas longas certas, 53% em passes tensos certos. Então a gente pode ver aí que Juba é um cara que não se intimida, já tem 3, 4 anos aí de experiência em alto nível no futebol, desde que subiu no esporte, e é um cara que consegue contribuir muito com as equipes que ele defende. Em relação à defesa, uma média de 3.1 cortes por jogo, 4.6 bolas recuperadas por jogo e 1.8 desarmes por jogo. Se a gente fizer um comparativo da temporada 25 com a temporada 21, na qual Juba não conseguia ter bons números defensivos, percebe-se aqui que ele conseguiu evoluir muito do ponto de vista defensivo. Hoje ele é um lateral muito mais equilibrado do que quando ele subiu lá no Sport em 2020, 2021. E outros números aqui dele, 56% em dribles certos por jogo, 58% em disputas de bola vencidas, 56% em duelos ganhos pelo chão e 65% em duelos aéreos ganhos. Mostra que esse lateral, Luciano Juba, hoje no Bahia, é fundamental, é um cara que consegue decidir jogos, tanto dando assistência como gols, e é fundamental para que o ataque do Bahia e a defesa também funcionem. Hoje é um lateral muito mais equilibrado do que quando ele subiu lá pelo Sport há 4 ou 5 anos atrás e consegue ser um jogador fundamental e muito importante para a equipe de Salvador. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!